porque tá fazendo um frio danado aqui na minha região. Eu moro no sul de Minas. E aí, conta nos comentários aqui pra mim se onde vocês moram também tá fazendo esse frio. Ou não, tá calor? Conta aqui pra mim. Gente, no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês de como colocar preços nos seus procedimentos odontológicos. Preços e valor são duas coisas diferentes, porém elas se complementam. Quanto mais valor você agrega ao seu procedimento, maior vai ser o preço. Enfim, eu recebo muitas perguntas das pessoas querendo saber, às vezes, até quanto eu cobro por determinados procedimentos, né? Mas isso é uma coisa muito particular, porque varia da sua cidade, do seu público-alvo, de quais equipamentos você usa para fazer aquele procedimento. Então, tudo isso influencia. Então, hoje eu vim conversar com vocês de como colocar preço nos seus procedimentos. Bora lá pro vídeo. A primeira coisa que você tem que levar em consideração na hora de precificar os seus procedimentos é a cidade que você mora. Se você vai montar o seu consultório numa cidade pequena ou numa cidade grande. Cidades pequenas que eu falo são cidades de até 20 mil habitantes, como é o meu caso. E por que isso é tão decisório na hora de precificar os seus procedimentos? Bom, numa cidade pequena, a gente tem menos variação de classes sociais. Por exemplo, se eu monto um consultório aqui e eu decido agregar muito valor ao meu consultório e realmente ter um preço mais alto para atender uma classe social alta, eu vou ter, consequentemente, poucos pacientes. Por quê? A classe social aqui nas cidades pequenas, é mais restrito. Então, para você que mora em cidade pequena, a primeira coisa que você tem que levar em consideração é a média de valores, de preços que gira entre os outros profissionais dentistas da sua cidade. Isso eu falo se você for um clínico geral, se você for um recém-formado, se você acabar de montar o seu consultório e você ainda não agregou nada de valor para o seu conhecimento mesmo, você não tem ainda nenhuma especialização, você tem o básico como dentista clínico geral para trabalhar. Então a primeira coisa é você fazer uma pesquisa mesmo de mercado para você se adequar os seus preços dentro dos preços que estão girando ali na sua cidade. A partir do momento que você começa a agregar mais valor aos seus procedimentos e ao seu estudo mesmo, esses valores vão variar um pouco para cima, tá? Por exemplo, se você é um dentista e se você faz especialização em endodontia, você tem um motor para trabalhar, um localizador, você tem às vezes até um microscópio para você fazer uma endodontia de mais excelência, se você tem um sensor radiográfico para melhorar a qualidade mesmo do diagnóstico dos seus casos, isso tudo vai agregar mais valor aos seus procedimentos de endodontia, de canal e consequentemente vai fazer com que você seja uma referência na sua cidade. Então os pacientes já sabem que quando vai procurar um tratamento de excelência, eles vão pagar um valor mais alto do que os outros dentistas da sua cidade, porque você vai entregar um procedimento de mais qualidade, tá? Então, isso é a primeira coisa que você tem que saber de cidade pequena. Agora, se você vai montar o seu consultório numa cidade grande, a primeira coisa que você tem que ter bem definida é o público-alvo que você vai ter. Qual a classe social-alvo que você vai querer atingir. E isso é importante você ter bem definido desde a escolha onde você vai montar o seu consultório, o local que vai ficar o seu consultório. Por exemplo, se você vai atender um público de classe mais baixa, é importante que seu consultório seja numa rua bem movimentada, no centro, onde tenha bastante circulação de pessoas, próximo a ponto de ônibus, onde as pessoas possam já chegar com facilidade no seu consultório. Agora, se você vai atender uma classe social mais alta, é importante que às vezes no seu consultório, na sua clínica, tenha um estacionamento, ou às vezes um estacionamento próximo, onde você pode ter parceria, onde o paciente mesmo vai ter facilidade de chegar com conforto ao seu consultório. Isso é importante, gente, porque você vai agregando valor, visto que você vai cobrar um preço mais elevado devido à sua classe social ser mais alta. E assim você vai cobrar um preço mais inferior, visto que a sua classe social é mais baixa. Então, o primeiro ponto é definir a sua classe social alvo na hora de precificar os procedimentos. Bom, e a partir daí, mesmo você estando em cidade pequena ou cidade grande, você vai ter que colocar no papel todos os gastos que você teve para fazer determinado procedimento, para você chegar num custo final desse procedimento e assim colocar o seu lucro em cima disso. E esses gastos são gastos variáveis e fixos. Gastos fixos, por exemplo, se você vai fazer uma restauração, o que você vai pôr nos seus gastos? O babador, o sugador,
o microbrush, a resina, o adesivo e gastos fixos também com os equipamentos. O seu fotopolimerizador, a sua caneta de alta e baixa rotação, o seu equipamento que você utilizou ali para o paciente sentar. Isso tudo tem um desgaste ao longo do tempo que você também tem que incluir no seu valor final do seu procedimento, tá? E também tem os gastos variáveis, né? Com luz, água, o aluguel que você paga, né? Se o negócio não for próprio. Você tem que colocar, às vezes, internet, se você tem no seu local, a secretária que você paga, auxiliar que você paga e também o imposto que você vai pagar sobre aquilo. A gente que é profissional liberal, a gente sabe muito bem que a gente tem que declarar tudo que a gente ganha e também a gente paga, né, 20% que a gente tem que colocar no nosso INSS, 20% de tudo que a gente recebe, né? Então, isso tudo a gente tem que entrar na nossa conta na hora de precificar o nosso procedimento. E você tendo tudo certinho ali no papel, quais foram os gastos para você estar realizando aquele procedimento, você vai incluir qual é o seu lucro em cima daquilo. E esse lucro, gente, ele vai depender, assim, realmente de quanto você quer ganhar a mais sobre aquilo, estando dentro do mercado, né? Então, é muito importante a gente realmente colocar isso no papel para a gente saber se realmente a gente está trabalhando no valor certo. Eu sei que tem muita gente, muito dentista que está até frustrado porque trabalha e não consegue ver um retorno financeiro daquilo, mas é porque muitas vezes ele não chegou a fazer essa conta, colocar no papel, ou às vezes ele já vem com o mesmo preço de anos atrás. E sendo que as coisas aumentaram muito. Por exemplo, quando a gente, antes da pandemia, às vezes a gente pagava R$20 numa caixa de luva, e no pico ali da pandemia a gente já chegou a pagar 120 numa caixa de luva. Então, os valores fixos, eles chegaram a variar muito, né, nesse momento que a gente está vivendo. Então, consequentemente, os nossos preços finais, ele também vai ter que variar. Então, se você realmente não colocar no papel para você conseguir visualizar quais são os seus gastos que você tem com aquele procedimento, pode ser que você esteja cobrando errado, tá? Ou você cobrando muito a mais do mercado e muitos pacientes achando caro, né, o seu preço final, ou às vezes você realmente cobrando pouco e não tendo realmente um retorno financeiro. E, gente, quando eu falo em classes sociais, eu sei que todo mundo queria ganhar muito, todo mundo queria cobrar muito, mas entenda que hoje no Brasil a gente precisa ter dentistas para todas as classes sociais. Isso é muito importante, senão o nosso cenário, né, de saúde bucal seria muito pior do que já é. Realmente é muito necessário ter dentistas para todas as classes sociais. E daí, se você atende um público de uma classe mais baixa, consequentemente você vai usar às vezes uma resina que tem um valor mais baixo, né, no mercado, mas isso não é sinônimo de um serviço mal feito. Eu sei que tem muitas clínicas populares por aí que cobram valores assim exorbitantes de baixo, muito baixo do mercado mesmo, mas também oferece para o paciente um serviço de péssima qualidade, um serviço que você faz uma restauração hoje, daqui 2 semanas já caiu aquela restauração. Então, assim, entendo que independente da classe social que você atenda, dependente do valor daquilo que você cobra, você tem que oferecer um serviço, pelo menos com uma qualidade pro seu paciente, tá? Gente, por isso que quando às vezes eu recebo mensagens lá no meu Instagram das pessoas às vezes até perguntando qual o preço que eu cobro nos meus procedimentos, querendo que eu fale mesmo preço, eu posso até falar sem problema nenhum, só que os valores que eu cobro pode para você ser muito, para você ser pouco. Por quê? Os valores que eu agrego nos meus procedimentos podem ser diferentes que o seu. Às vezes eu uso determinada resina, eu tenho um determinado foto, às vezes eu tenho alguns equipamentos para fazer endodontia e você não, ou às vezes você tenha muito mais equipamentos que eu, talvez os seus gastos variáveis, né, com aluguel, com água, luz, secretária, sejam muito maiores que o meu. Então, por isso que é muito complicado a gente pegar o mesmo valor de outra pessoa e colocar na gente, principalmente se isso for de uma cidade maior. Isso é realmente impossível. Então, a gente mesmo tem que colocar na ponta do lápis e definir qual vai ser o nosso preço final, certo, gente? Bom, isso é um assunto que a gente pode ficar vários e vários vídeos aqui conversando, porque é um assunto muito extenso
Existem várias maneiras realmente que alguns profissionais ensinam pra gente poder precificar, colocar o nosso preço final. Existem até algumas tabelas que a gente pode ir acrescentando o preço naquilo que a gente paga e ter um resultado final. Então a gente tem muito assunto, né, para colocar aqui no vídeo, mas para não ficar muito extenso, é isso que eu tenho para falar com vocês hoje. Eu falo bastante sobre assunto de odontologia lá no meu Instagram. Lá eu tenho um Close Friends aberto, então lá pessoas que são estudantes de odontologia ou dentistas recém-formado, que quiser participar, é só ir lá no meu Instagram, vou deixar meu arroba aqui. Tem uma foto compartilhável lá, que é só você compartilhar, me marcar, e aí eu já te adiciono nesse Close Friends, tá? São assuntos que a gente vai falando toda semana para ajudar mesmo, porque eu sei que tem muitas coisas, incluindo como precificar os nossos procedimentos que a gente não aprende na faculdade, né? Então depois a gente tem que correr atrás para descobrir como colocar um valor justo nos nossos procedimentos. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!